Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme poder meditar a palavra do Senhor com você. Nós hoje continuaremos meditando a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Para isso, vamos orar, pedindo ao Senhor a sua condução? Oremos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos a nós ofertadas. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra, de aprendermos um pouco dela. Te rogamos que o Senhor abra os nossos olhos nesse instante. Nos dê, Senhor, a capacidade para entendê-la. E, em especial, Senhor, ajuda para que possamos aplicá-la aos nossos corações. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10º versículo. Atos, capítulo 28, de 1 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, subindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedera, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, a vida é cheia de circunstâncias inesperadas. A gente passa por essas surpresas o tempo inteiro. Às vezes são surpresas boas, às vezes são surpresas ruins. E principalmente quando são surpresas ruins, isso é bem desagradável na vida. E a gente costuma reclamar bastante quando acontecem essas coisas. Em meio, meus irmãos, a essas circunstâncias inesperadas, nós como cristãos não enxergamos simplesmente como sorte ou como azar. Em meio a essas circunstâncias inesperadas, nós sempre enxergamos o agir de Deus, a mão de Deus, conduzindo todos esses eventos. Porque em meio a situações inesperadas, por pior que elas sejam, nós vemos o Senhor abrindo também nesses momentos oportunidades de ação. Deus sempre age em situações inesperadas ao favor da sua própria glória. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, sobre situações inesperadas e oportunidades de ação da parte do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é o final de uma história bem difícil no capítulo 27. O apóstolo Paulo, juntamente com Lucas e uma série de prisioneiros, saíram da região de Cesareia, estão se encaminhando em direção a Roma. Eles pegaram um navio alexandrino, na esperança de encurtar caminho e chegar mais rápido a Roma, mas não foi isso que aconteceu. Foram surpreendidos por uma tempestade. Mesmo depois de Paulo ter avisado que eles não deveriam entrar no mar, eles foram parar em alto mar, em desespero, 15 dias, pelo menos 14 dias nesse aperreio, sem conseguir comer, tentando sobreviver de todas as formas, o navio jogado de um lado para o outro, jogando partes do navio fora. Finalmente eles chegaram próximos a uma ilha que eles nem sabiam onde era e conseguiram encalhar o barco ali. A última história que nós vimos foi justamente esse barco encalhado na sua proa, mas a polpa sendo arrebentada pelas ondas, eles precisaram se jogar ao mar.
houve um problema, porque os soldados pensaram em matar os prisioneiros, mas o centurião não deixou. No final das contas, uns nadando, outros agarrados com destroços, tábuas do navio, conseguiram chegar à praia. E a última informação que nós tivemos no versículo número 44 foi que todos se salvaram, todos chegaram em terra salvos. Assim como o Senhor tinha prometido lá atrás a Paulo, de que ninguém se perderia nesse navio, somente o navio e a carga seriam perdidos. É essa chegada na ilha que nós temos o relato agora a partir do capítulo de número 28. Nós temos desde o relato da chegada na ilha, no texto que nós acabamos de ler, e a volta, a partida de novo em direção a Roma, a partir do versículo de número 11. No texto em questão, meus irmãos, que nós estamos trabalhando, nós vamos ver as oportunidades que Deus levanta em meio a situações difíceis, situações complicadas. Então nós vamos ver sempre uma situação e a oportunidade que o Senhor disponibilizou nisso aqui. Pelo menos 3 situações nós encontramos aqui no texto, meus irmãos. Uma primeira situação está aí nos versículos de número 1 e 2. Nós vemos uma situação onde há um naufrágio e há o risco de hipotermia, mas ao mesmo tempo nós temos uma oportunidade de providência e de hospitalidade. Versículo número 1 diz que uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Finalmente eles descobriram onde estavam, meus irmãos, mas eles não estavam nada perto da região onde eles deveriam estar. Eles navegaram muito em alto mar e foram parar numa ilha bem distante. Uma ilha que nessa época era já sob controle romano. Então já era uma ilha onde os romanos imperavam, mas na região não estavam lá romanos. Era um grupo diferente, com uma língua também diferente. Os malteses, eles não falavam, eles falavam um pouco de latim, mas tinham uma língua própria, e a língua se parecia muito com a língua lá o aramaico lá de Jerusalém, uma língua muito antiga. E eles, se deparando nessa ilha, descobriram que o nome da ilha era Malta, mas a situação não está boa, porque o que acontece é que quando acontecia geralmente naufrágios, as pessoas que naufragavam, elas eram aprisionadas nos lugares onde elas chegavam. Então, se aproveitavam dessas circunstâncias e essas pessoas geralmente eram aprisionadas ou mortas ou se tornavam escravas. Mas como essa ilha está, pela providência de Deus, sob o comando de Roma, eles imediatamente identificam o centurião. Lembram? Eles têm soldados romanos aqui. Então, a condição é completamente diferente. O texto diz que eles chegando lá, versículo número 2, Lucas faz um relato bem interessante dizendo que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Quando nós usamos o termo bárbaro, geralmente tem uma conotação negativa, uma pessoa rude e assim por diante. Na verdade, eles chamavam bárbaros justamente porque eles não entendiam a língua. Então, para um grego, para um romano, toda vez que eles ouviam uma língua diferente, eles entendiam que a pessoa estava fazendo um barulho estranho, tipo bará, 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 e eles chamavam essas pessoas de bárbaros. Então, era só uma referência a ser estrangeiro, é só uma referência à língua que eles falavam. Então, quando o texto chama de bárbaros, não está dizendo que eles eram não civilizados. Eram bárbaros por causa da língua que eles falavam, e eles não eram romanos, eles eram de uma outra etnia. O texto nos diz, e aí Lucas faz questão de, em alguns momentos nesse texto, fazer alguns comentários sobre os cidadãos dessa ilha, dizendo que esses bárbaros os trataram com singular humanidade. Eles não foram maltratados, porque eles já estavam numa situação bem complicada. Lembra? Eles estavam há 14 dias sem comer direito, comeram um pouquinho na noite anterior, porque Paulo insistiu, mas mesmo assim eles deveriam estar debilitados, cansados, maltrapilhos, molhados, e principalmente Paulo vai dizer que o problema maior é que estava chovendo e que eles estavam com frio. Lembram que o que os levou até a ilha foram tempestades de vento e chuva. Consequentemente, molhado era o que eles mais estavam. E segundo, eles caíram no mar, lembra? Eles precisaram nadar até a ilha. Então eles estavam molhados por causa da água do mar, eles estavam molhados por causa da chuva, e o vento frio também estava congelando os ossos dos camaradas. Estava todo mundo numa situação muito difícil. Numa situação como essa, a morte, meus irmãos, é muito próxima. A hipotermia pode matar com muita facilidade. Mas aí, meus irmãos, nós descobrimos que, em meio a uma situação tão difícil,
ao invés de murmurar, reclamar, o Senhor providenciou tudo o que eles precisavam. Providenciou o livramento, que eles conseguiram chegar na ilha e não morreram afogados no mar, mas principalmente providenciou aqui, meus queridos, conforto. Eu acho interessante que o Senhor providenciou por meio da hospitalidade dessas pessoas da ilha, conforto para aqueles que estavam chegando. Lucas diz, eles nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva e do frio. Note qual foi a providência deles, acender uma fogueira. Parece uma bobagem, mas eles não têm como acender fogueira, eles não têm fogo, eles estão vindo de um mar. Mas esses homens aqui estão em boas condições, eles imediatamente providenciaram uma fogueira, fizeram uma fogueira, porque isso faria toda a diferença para que eles não morressem de frio. Deus, meus irmãos, transformou uma situação ruim, uma situação de naufrágio e de hipotermia. O Senhor transformou numa situação boa de providência e de hospitalidade. É impressionante, queridos, porque o Senhor cuida de nós. E mesmo que as situações sejam ruins, e mesmo que a vida tenha problemas e as circunstâncias, as situações nos surpreendam e nós venhamos a passar por momentos difíceis, Deus sempre está cuidando de nós. Deus sempre cuida de cada um de nós. E o texto nos mostrou justamente esses passos, os malteses sendo abençoadores de Paulo e de todo o grupo que estava com ele. Deus nos mostra, meus irmãos, transformando situações em oportunidades, também quando a situação, no versículo de número 3 em diante, é de ataque de uma serpente, mas Deus transformando em uma oportunidade de testemunho poderoso. Eles estavam lá com a fogueira acesa, mas a fogueira não fica acesa sozinha, ela vai queimando e é preciso colocar mais madeira. E é interessante porque Paulo vai ajudar. Versículo número 3 diz que tendo Paulo ajuntado e atirado na fogueira um feixe de gravetos, o que Paulo está fazendo? Está junto com o pessoal, está alimentando a fogueira. Não é porque eles fizeram a fogueira que eles vão sentar e ficar tranquilos. E além do que, é muita gente, meus irmãos, são mais de 270 pessoas ali. É muita gente, a praia ficou lotada de uma hora para outra. Então eles fizeram fogueiras e Paulo vai ajudar também. Então, que puder juntar ali por perto da praia, juntar graveto, juntar madeira, jogar no fogo, para que o fogo não apague, porque com o fogo eles iriam conseguir se aquecer e secar as roupas que eles estavam usando e não morrer de frio. Mas aí veja só, é como se diz lá no interior, ela ainda mordida coice. Ele acabou de escapar de um naufrágio, a bênção de Deus, acabou de escapar do frio, da hipotermia, bênção de Deus, mas do nada o texto diz que tinha uma cobra no meio da madeira. Versículo 3 diz que Paulo estava juntando e atirando na fogueira um feixe de gravetos e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Tinha uma cobra no meio da madeira e quando Paulo solta ela fugindo lá de dentro do fogo, porque Paulo jogou ela no fogo, ela veio e agarrou na mão de Paulo. E é interessante a expressão que Lucas se utiliza aqui. Lucas diz que a víbora, não é que ela mordeu simplesmente, ela se prendeu. Então ela mordeu e segurou. Ela não soltou não. Ela mordeu e segurou. O texto diz isso por duas vezes. Versículo 4 diz que os bárbaros viram a víbora pendente à mão de Paulo. Então eles não viram simplesmente a cobra mordendo e voltando, como se fosse uma coisa rápida. Não, eles viram a cobra mordendo e segurando. Ela mordeu e prendeu na mão dele. Ela ficou presa na mão dele. Isso, meus irmãos, é assustador, porque veja só, que homem de mau sorte, né? Primeiro passando por um naufrágio, depois quase morrendo de frio e agora uma cobra mordendo. É óbvio que tem alguma coisa errada com esse homem. Foi justamente essa conclusão que os malteses tiraram. O texto diz que quando eles viram a cobra agarrada na mão de Paulo mordendo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça o não deixa viver. Eles pensaram imediatamente na estrutura de karma. Eles pensaram, se esse homem ele veio no mar e escapou do mar, e escapou de morrer de frio, e agora vem uma cobra e morde, esse homem está muito errado na vida. Eles sabiam que existiam prisioneiros, e eles deduziram imediatamente que Paulo era um desses prisioneiros. Mas eles não fazem distinção entre os prisioneiros. E no momento que eles viram Paulo sendo mordido por uma cobra, eles entenderam que uma deusa chamada Justiça, que era uma deusa que eles acreditavam, ela estava implementando a justiça. Então, se esse homem tinha fugido de outras circunstâncias, ela iria persegui-lo e matá-lo
porque ele provavelmente era um assassino, ele realmente era culpado. A dedução deles era que Paulo era culpado e que essa deusa estava impondo a Paulo uma punição agora, fazendo com que Paulo, mesmo tendo escapado de duas circunstâncias mortais, a terceira, com certeza, ia pegar Paulo e Paulo ia morrer de todo jeito. Há quem olhe para esse texto, e pelo fato de Paulo não ter morrido dessa mordida, que diga, não, a cobra não era venenosa, era provavelmente outro tipo de cobra lá. Na ilha de Malta, hoje, não tem mais cobra. Eles conseguiram extinguir porque é uma ilha, se matar todas as cobras somem. E realmente, hoje não tem mais cobra na ilha de Malta, mas naquela época existiam algumas cobras, em especial, e o texto faz questão de usar a expressão, existia uma víbora, existia uma cobra venenosa que habitava naquela região, e provavelmente foi essa cobra venenosa que mordeu. E eles sabiam que era venenosa, porque o texto nos diz que eles ficaram esperando Paulo morrer. Então, se os homens da ilha não sabiam que aquela cobra era venenosa, como é que alguém hoje, depois de 2000 anos, vem dizer que a cobra não era venenosa? Não, Paulo não morreu porque a cobra não era venenosa. Naquela época, eles sabiam que a cobra era venenosa. Porque olha o que o texto diz. Quando os bárbaros viram, disseram, ele vai morrer, porque essa deusa justiça está punindo. E no versículo 5 diz que Paulo sacudiu a cobra da mão, jogou a cobra no fogo, a coitada afindou morrendo, não teve jeito. Mas eles ficaram esperando, versículo 6. E esperando que ele vieram assim, duas coisas, inchar ou a cair morto de repente. Eles disseram, o veneno vai fazer efeito, o corpo vai começar a inchar, ele vai passar mal, ou então ele vai simplesmente dar um piripaco sem nem inchar e vai morrer imediatamente, dependendo de como a mordida fosse e onde pegasse o veneno. Eles esperaram, mas na verdade não aconteceu nada. O texto diz que eles esperaram por muito tempo e como nenhum mal sucedeu, e eles mudaram o parecer. Veja a instabilidade de um pagão, tá vendo? Eles fazem leitura da realidade a partir daqueles que eles somente conseguem ver. Então eles viram um homem chegando prisioneiro, mordido por uma cobra, deduziram, esse camarada deve ser um assassino, porque a deusa da justiça não deixa ele escapar nem aqui na ilha. Mas agora eles viram que mesmo mordido por uma cobra, ele não morre, a cobra não fere a ponto de ele morrer, e eles começaram a dizer, agora é um Deus. A Escritura, meus irmãos, tanto em Mateus como em Marcos, nos lembra de que Jesus disse que seríamos picados por cobras, mas não morreríamos, por causa da pregação do Evangelho. E Paulo lida com essa situação com uma naturalidade enorme. A cobra morde, fica pendurada, Paulo arranca a cobra da mão, joga a cobra no fogo e pronto. A ideia é vida que segue. Paulo não para, não existe nenhuma indicação de desespero, de angústia. Por que Paulo não se preocupa? Porque Paulo tinha ouvido do próprio Senhor, ainda durante o navio, que ele iria chegar em Roma para testemunhar. Então faz sentido ele ter medo. Ele não tinha medo de naufrágio, porque ele sabia que o Senhor ia cuidar. Não tinha medo de morrer no naufrágio, porque ele sabia que o Senhor ia livrar. Ele não tem medo de morrer de uma picada de cobra, porque ele sabe que vai para Roma. Então não tem como ele fugir desse destino. O Senhor tem tudo reservado, ele está tranquilo. Mas para esses homens foi extremamente assustador. E isso foi uma oportunidade. Porque agora eles acham que Paulo é um Deus. Isso já aconteceu antes e Paulo já rechaçou essa situação. Mas naquela situação, da última vez que Paulo foi confundido com Deus, o texto diz que eles tentaram adorar e Paulo não aceitou de maneira alguma. Aqui eles não tentam adorar. Nota que ele simplesmente diz, ele deve ter alguma coisa de espiritual. Isso se tornou, meus irmãos, então uma oportunidade para Paulo de testemunho do Evangelho. De alguma maneira se tornou uma oportunidade para que o nome do Senhor fosse engrandecido, porque agora eles não olham mais para Paulo como um assassino, eles olham para Paulo como alguém que tem algum contato com a divindade e que tem de alguma forma uma proteção especial de um Deus. Ele agora olha para Paulo como uma oportunidade de evangelismo. O que nos leva para a terceira situação aqui, meus irmãos, a situação de uma doença na casa do líder, que nos leva a uma oportunidade, cura e impacto missionário. O texto nos diz que perto daquele lugar, ou seja, perto da praia, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio. Lucas faz questão de dizer que não é o nome dele, então é possível que eles tenham feito uma certa amizade. Eles passaram alguns meses
aqui nessa ilha, provavelmente aí uns 3 meses mais ou menos, levando em conta o versículo número 11. A cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino. Então, eles ficaram algum tempo aqui e Lucas provavelmente teve contato com esse homem aqui. Esse homem era rico. Quando diz que ele era o principal da ilha, não significa que ele era o governador da ilha. Porque a ilha, mesmo sendo uma ilha de domínio romano, só muito depois veio ter um governador na ilha de Roma. Esse homem provavelmente não era isso. Ele era provavelmente uma pessoa rica, generosa, conhecida, e aí por conta disso mesmo, veja como esse homem ele era especial. Ele chamou todo mundo para a casa dele. O texto diz que ele hospedou, nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Estava esse bando de náufrago na beira da praia, ao redor de fogueiras. Esse homem chama para a casa dele. Gente, sabe o que é receber mais de 270 pessoas? Chama essas pessoas para a casa dele, acolhe na casa dele, ajuda-os, alimenta-os por 3 dias. E o texto faz questão de mostrar, meus irmãos, essas qualidades dessas pessoas de Malta. Primeiro, tratando com singular humanidade, no versículo número 2, e agora novamente dizendo que ele hospedou benignamente. Mostram pessoas que eram amorosas, cuidadosas. Por algum motivo, as pessoas de Malta, os habitantes de Malta, eram muito carinhosos com os que estavam chegando, em especial com Paulo. Só que acontece um problema aqui no versículo de número 8. O pai de Públio, que era esse homem que estava hospedando Paulo e a comitiva todinha, todo aquele pessoal por 3 dias, o pai de Públio estava doente no versículo número 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Esse tipo de enfermidade era muito comum naquela região. Alguns estudiosos falam que o motivo disso era porque eles tinham, ainda hoje existem alguns tipos dessas cabras de Malta, ou cabras malteses. Essas cabras, elas hoje já são misturadas com outras raças, mas naquela época ainda eram puras, e eram usadas para tirar leite. E esse leite tinha algumas propriedades que gerava febre e problemas intestinais. E isso durava por meses, e em alguns casos chegava até a matar. Note que Lucas é muito específico. Lucas é médico, então Lucas identifica 2 sintomas: diarreia e a febre. Fácil de identificar os 2 sintomas, mas são perigosos. Pessoas morrem por causa disso. Então, por causa desse leite, o pai de Públio estava doente, e isso era uma coisa perigosa, porque dependendo de como fosse o organismo, principalmente aqui tudo indica, já era um idoso, isso poderia matar, porque desidratava muito rápido, a pessoa enfraquecia, e a febre ia e voltava o tempo inteiro, e essa oscilação fazia com que a pessoa definhasse e podia levar até a morte. Esse homem está correndo risco, mas Paulo vai retribuir de alguma forma a gentileza da hospedagem e vai visitá-lo. Mas olha que coisa interessante, o texto diz que aquela oportunidade que foi gerada foi fantástica, porque a situação era de doença e de perigo de morte, mas o texto diz que Paulo foi visitá-los e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. Deus aproveitou aquela oportunidade para curar aquele homem, para sarar aquele homem de uma doença que era muito comum na ilha, mas que poderia até matá-lo. Do nada o texto diz que abriu-se uma porta, uma oportunidade no versículo 9. No texto diz que no versículo 9 diz que, visto esse acontecimento, muitos enfermos da ilha, gente doente de tudo quanto é lugar, vieram para até Paulo, e o texto fala, e foram curados. Deus começou a curar. Interessante que em nenhum momento o texto fala sobre pregação do evangelho, em nenhum momento fala sequer de uma formação de uma igreja aqui. Mas vocês acham mesmo que Paulo perdeu essa oportunidade de pregar o evangelho? Note como o Senhor saiu abrindo questões, não só na providência em tratar de Paulo e cuidar de Paulo para que ele não morresse, mas também abrindo os olhos deles para enxergarem Paulo como sendo alguém diferenciado quando não morreu pela mordida da cobra, como agora, pela mão de Paulo, operando esses milagres, abriu também a porta do evangelho. Isso teve um impacto tão grande na ilha de Malta, que no versículo número 10 diz que Paulo e comitiva caiu no gosto das pessoas, a ponto de que eles o distinguiam. Eles começaram a tratar Paulo e a sua comitiva de modo diferente. É óbvio, eles viram como Paulo era um homem de Deus, e isso impactou imediatamente de forma missionária, a ponto deles se organizarem, porque no dia que eles estavam para partir, versículo número 10,
Paulo, que chegou somente com a roupa do corpo encharcado, teve todas as suas provisões. O texto diz que nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Esse pessoal dessa ilha sustentou quase 300 pessoas por 3 meses e ainda deu a Paulo e comitiva todo o sustento para o restante da viagem, justamente porque Deus estava conduzindo todas as circunstâncias. Meus irmãos, às vezes as coisas são assim mesmo. Situações difíceis aparecem, situações difíceis ocorrem, e aqui nós temos uma tonelada de coisas difíceis acontecendo. Mas em cada uma dessas situações difíceis, Deus provê, de alguma forma, Deus provê uma oportunidade. É isso que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje em matéria de aplicações. Às vezes as circunstâncias difíceis vão surgir, mas nós não podemos enxergar as crises, as situações difíceis, como sendo sempre uma coisa ruim, por pior que elas sejam. O texto nos mostrou, meus irmãos, que uma situação difícil foi ocasião para Deus mostrar a sua providência, o seu cuidado. No momento de um naufrágio e de frio, o Senhor providenciou aquecimento para Paulo das pessoas que menos se esperava. Deus providenciou aquecimento por parte de bárbaros. O Senhor, meus irmãos, transforma situações difíceis, circunstâncias difíceis em circunstâncias favoráveis. Porque ele usa dessas circunstâncias para a sua própria providência, para glorificar o seu próprio nome. Nós não podemos esquecer disso, meus queridos. Se o momento está difícil, se as circunstâncias estão difíceis, se nós somos surpreendidos por momentos difíceis, precisamos aprender a confiar no Senhor e depender somente dele, porque ele transforma situações difíceis em oportunidades da sua providência. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos mostra que acidentes podem virar testemunho. O que aconteceu com Paulo era extremamente perigoso. Paulo podia ter morrido, mas Deus fez com que nada acontecesse com ele, justamente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que aqueles homens entendessem de que aquele homem, Paulo, não era um homem mau, mas que era o representante de Deus, a palavra do Senhor entre eles, e o testemunho pudesse chegar até eles. Deus transforma situações ruins, enfermidades, acidentes, dificuldades em oportunidade de evangelismo. Nós vamos aprender, meus irmãos, que às vezes uma internação é mais do que uma coisa ruim. A internação às vezes é uma oportunidade de evangelismo para a pessoa que está próximo da gente, para a cama que está próximo, para os enfermeiros que estão próximos. Deus transforma crises, acidentes em oportunidades de evangelismo. Em último lugar, meus irmãos, Deus transforma situações que estão alheias à nossa situação em oportunidade para a demonstração do poder de Deus na transformação de vidas, ou da nossa ou de pessoas próximas a nós. Paulo foi canal de bênçãos nessa ilha, quando, se aproveitando das circunstâncias difíceis, foi mão do Senhor, foi providência do Senhor para conduzir todas as coisas, curando não só um homem, mas curando várias pessoas. Ele foi bênção do Senhor para todos. Nós também precisamos aprender isso, de que as circunstâncias difíceis podem ser usadas para o Senhor para nós sermos bênção. O que nós precisamos simplesmente, meus irmãos, é ficar atentos para estarmos preparados para sermos usados pelo Senhor. Situações difíceis nós sempre vamos enfrentar. Situações difíceis aparecem de forma inesperada e às vezes nos abalam. Mas o texto nos mostrou, meus irmãos, que o Senhor tem sempre um plano em meio a situações difíceis. Então, toda vez que estiver passando por uma situação inesperada e difícil, lembre-se, o Senhor providencia oportunidades no meio das crises. Oportunidades para o testemunho, para o evangelismo, para o cuidado do próximo, para você enxergar a providência dele cuidando de você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar que às vezes as circunstâncias difíceis nos alcançam e nós somos, meu Deus, de forma inesperada atingidos por elas. Mas nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê graça para que possamos enxergar a partir da luz da tua Escritura, que são oportunidades que o Senhor nos concede. Que enfermidades, que problemas, que acidentes acontecem para que o seu nome seja glorificado. Acontece para o Senhor demonstrar a sua providência, que o Senhor está cuidando de nós. Acontece para a glória do seu nome, para que todos vejam como o Senhor é bom. E acontece para o testemunho do teu evangelho. E que aprendamos, Senhor, a aproveitar essas oportunidades, tanto para o crescimento nosso, como para o engrandecimento do teu nome e a proclamação do teu reino. Nós te pedimos isso tudo no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. É uma alegria enorme poder meditar na palavra com vocês
toda quinta-feira. Então não esquece, se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações para receber sempre o alerta dos nossos vídeos. Eles estão sendo sempre lançados durante a semana por aqui. Se você já é inscrito, curte, comente e compartilha. Não esquece disso. Isso ajuda o nosso canal a crescer ainda mais e que a palavra do Senhor consiga chegar a outras pessoas também. Se você é aqui de Recife, também você é nosso convidado a estar conosco todo domingo pela manhã, 9h30 da manhã, culto seguido de escola dominical, e 6 horas da noite temos culto ali na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.